Conexão Saúde. Apoio Cultural H Saúde. Cuida bem. Cuida mais. Clínica Doutor Bruno Segnini. Implantes dentários. Professor Dr. Michel Nasser. Cirurgião vascular. Experiência e competência. Óticas Fabrilém. A fábrica da sua lente. Mercatudo. Casas André Luiz. Mercalivros. Um mundo de ideias e conhecimento. Seja você sempre muito bem-vindo ao Conexão Saúde, um programa que transforma a saúde em uma conversa leve, envolvente e cheinha de conteúdo relevante. E parece que estamos aí na onda do bebê reborn. Nos últimos anos, a popularidade desses bebês, que são bonecas hiperrealistas, que imitam recém-nascidos com impressionante fidelidade, cresceu de forma significativa, especialmente entre os adultos. Mas este fenômeno ultrapassou o simples hobby de colecionar bonecas. Para muitas pessoas, esse bebê representa uma presença emocional concreta, sendo tratado com muito afeto, muitos cuidados, em alguns casos como um verdadeiro filho. E esse comportamento tem despertado muitas curiosidades e também debates, sobretudo no campo da psicologia, e é por isso que hoje a gente chama aqui ele, psicólogo clínico Cássio Ropelato, autor do livro Despertar da Fonte, também comunicólogo. Cássio, seja muitíssimo bem-vindo para conversar sobre esse assunto. É sempre um prazer muito grande estar aqui com vocês, Pri. Cássio, a gente vai falar de algo que ultimamente viraliza e viralizou na internet, essa questão da gente estar se deparando repetidamente com vídeos, com relatos de pessoas, casos clínicos de adultos que tratam o bebê, que é um bebê de silicone, né, que é uma boneca hiperrealista, como se fosse um filho. Tem chá de bebê, tem quartinho decorado, pai e mãe brigando por conta da guarda daquele bebê porque eles estão se separando. O que está acontecendo? Como que a gente pode analisar com profundidade este momento da sociedade? Bom, esse fenômeno ele é muito interessante, mas ele tem que ser contextualizado. Então vamos voltar um pouco no tempo. Quando nós tínhamos as meninas de 7, 8 anos, qual era, num tempo antigo, a brincadeira delas? A brincadeira com boneca, onde elas exerciam a maternidade, elas exercitavam aquele cuidado materno, fazer comidinha, dar leitinho, pentear a boneca, e logo entrando na adolescência, ela abandona a boneca, porque aí ela começa a despertar para os relacionamentos, sair do mundo da ilusão para o mundo real, para o mundo concreto. O que nós temos hoje é um fenômeno muito preocupante, porque nós estamos tendo o quê? Um retrocesso. O adulto voltando para o lugar dessa criança de 7, 8 anos que brincava como boneca e identificando essa boneca como a minha filhinha, essa é a Mariazinha, é a minha filhinha, agora eu vou pentear seu cabelo, vou passar um perfume. Então, aquele momento onde essa menina, essa criança brincava com a boneca e trazia dentro desse lúdico do brincar uma fantasia, a gente está tendo o inverso agora. Então, a pergunta para mim como psicólogo é que tipo de fenômeno é esse? Mas eu acredito que a gente tem que ampliar um pouco mais essa visão, porque a gente já tem as bonecas para as relações sexuais para adultos também. E extremamente realistas, que é claro que isso não vai ser divulgado, porque você não vai quantificar, você não vai sair para a rua dizendo, vou fazer um chá da tarde com a minha boneca para relações sexuais. Não só as bonecas para relações sexuais, também temos órgãos sexuais que você pode comprar realistas. Então, percebe, existe um momento. Para mim isso é concreto, onde o adulto não está conseguindo lidar com o mundo adulto. E isso é preocupante, porque nós também tem um outro fenômeno, Priscila, que eu quero colocar, as bonecas realistas, e os cachorros, e os pets. É muito comum dizer pro cãozinho, vem com a mamãe, vamos para casa da vovó, pegar esse cãozinho para passear dentro de um carrinho de bebê, ter a caminha, o bercinho pro cãozinho. Não é preocupante todos esses fenômenos? E como que a gente pode analisar? Nós estamos talvez buscando vínculos
seguros, mais concretos, no sentido assim, mais previsíveis, mais unilaterais, porque a gente tem medo da frustração, a gente não está dando conta de criar conexões reais, e aí a gente busca neste mundo da fantasia conexões que não vão nos adoecer ou, na realidade, nos fazer sofrer? Então, mas essa é a questão problemática que eu acredito que a ciência deve estar com olhos muito abertos sobre esses temas, porque a questão é o seguinte, sempre que você busca no simbólico a solução, você tem algo que se torna patológico. Por quê? Esse simbólico é uma maneira de resolver na ilusão, no superficial, aquilo que você não consegue no concreto. Porque a gente pode analisar como se fosse um sintoma, como o Freud falava. Esse sintoma da doença, não dizendo que é uma patologia, quem sou eu, não sou especialista no assunto, mas esse sintoma de tratar um bebê de plástico, por mais realista que ele seja, como um filho verdadeiro, vem de uma sociedade que talvez esteja cada vez mais fluida. Sim. Cada vez mais... Particularmente, quero deixar bem claro, isso é uma reflexão minha. Eu percebo que esse mundo virtual, ele está, nesse momento, mostrando o aspecto patológico e consequência desse mundo virtual, onde nós estamos perdendo a capacidade de nós nos relacionarmos dentro dessa realidade, eu e você, e nós nos relacionamos através do WhatsApp, nós nos relacionamos nas mídias sociais. Os avatares. Exatamente. E isso flui também por uma outra questão que nós já falamos anteriormente, que é a questão de você perder a noção de quem você é e se tornar um personagem. A partir do momento em que eu admito me tornar um personagem, então essas coisas tomam lugar de pessoas. E aí o relacionamento não se torna mais pessoa para pessoa, mas de pessoa para coisa. Inclusive porque o relacionamento com um pet, o relacionamento com um bebê de realístico ou com o mundo virtual é um mundo que me liberta da frustração. Alguns especialistas dizem que talvez seja uma necessidade de elaborar perdas e traumas, ou até um apego e uma vinculação afetiva. Eu acredito que pode ser uma pequena parte da relação com os bebês. Pode ser uma questão da frustração, tal. Mas eu acho que é uma pequena parte. O fenômeno, para mim, ele está muito mais ligado à dificuldade de lidar com o real. Então, quando eu disse agora há pouco que a gente faz essas relações simbólicas porque para não lidar com a frustração, na verdade, a gente não tem uma solução da nossa frustração. O que a gente faz é apenas mascarar esse momento em que eu não sei lidar com a realidade. Então você vê, por exemplo, alguns grupos sociais, como o japonês, por exemplo, no Japão, a dificuldade que eles têm de ter relações concretas. Você vê muitos jovenzinhos que têm uma dificuldade de comunicação com o outro. Como é comum nós estarmos num grupo social e perceber que esse público mais jovem, eles ficam o tempo todo conectados ao celular. Então o que acontece? A partir do momento em que eu perco a capacidade de me relacionar com o outro, apesar da frustração de sermos diferentes, apesar da frustração de que talvez você não atenda às minhas expectativas, talvez eu me esconda, eu me protejo no simbólico, no fantasioso. Cássio Ropelato aqui hoje com a gente, nos ajudando a entender este fenômeno do bebê reborn. A gente vai para as nossas dicas de saúde, continuamos aqui com ele, mas quem abre o nosso primeiro bloco é a terapeuta ocupacional Bruna Teixeira Pinto. Ela nos convida a olhar com atenção para um tema fundamental, a estimulação cognitiva em pessoas com 60 anos ou mais. Manter aí o cérebro ativo é um passo importante para preservar a nossa autonomia,
fortalecer a memória e viver o envelhecimento com muito mais qualidade e muito bem-estar. Confira! Oi gente, eu sou a Bruna, eu sou terapeuta ocupacional e eu tô aqui mais uma vez para uma dica, né? E dessa vez uma dica sobre a população 60+. Muitas pessoas me perguntam o que é essa tal de estimulação cognitiva, que às vezes eu falo aqui, né? O porquê que é importante. Estimulação cognitiva, gente, nada mais é do que a gente estimular a cabeça desse idoso, né? Porque a gente não foi feito para ficar parado, nem o nosso corpo e nem a nossa cabeça. Então a gente precisa de exercício para fortalecer a musculatura, principalmente nessa população, para evitar, né, dores, evitar perda aí de funcionalidade. Mas a gente também precisa estimular a cabeça, a gente também precisa colocar a cabeça para trabalhar. Então, estimulação cognitiva são algumas atividades, alguns exercícios que estimulam o nosso cérebro. Eu costumo brincar que é como se a gente fosse deixar a cabeça, né, lá dentro, o cérebro, parecendo uma árvore de Natal. Quanto mais iluminado, quanto mais regiões a gente conseguir trabalhar, melhor. Quanto mais iluminado, melhor. Então, estimulação cognitiva, gente, é isso. E é muito importante para todas as faixas etárias, mas principalmente para a população 60+, por conta da própria fase da vida, né? Muitas perdas em diferentes sentidos, que eu já expliquei para você que o luto não está só associado à perda para a morte, muitas mudanças, aposentadoria, né? Que eu deixo de trabalhar, então a minha rotina começa a ficar muito pobre, né? De acordo com a minha área, a gente usa esse termo, uma rotina pobre em atividades. E isso não é bacana, tá certo? Até a próxima. Tchau, tchau. Agora é hora do nosso quadro Na Ponta do Bisturi, com o médico cirurgião plástico Dr. Marcelo Mariottini. O tema de hoje é a frontoplastia, cirurgia aí que reduz até 2,5 centímetros da testa e promove muito mais harmonia facial. O Dr. Marcelo explica quando a técnica é indicada e como ela pode trazer mudanças significativas com muita segurança. Você sabia que é possível diminuir o tamanho da sua testa? Pessoas que se incomodam com testas muito grandes podem fazer com que estas fiquem menor através da cirurgia de frontoplastia, que consiste numa incisão na linha capilar na região da testa, o descolamento do couro cabeludo e seu avanço em direção à testa, fazendo com que a testa diminua entre 1,5 a 2,5 centímetros, fazendo assim com que a aparência do rosto fique mais harmoniosa e bonita. Gostaram? Eu sou o Dr. Marcelo Mariottini, cirurgião plástico de Araraquara. Para informações de qualidade, siga a Conexão Saúde. Mais um Pais e Filhos com o pediatra médico Dr. Victor de Almeida. Você aí já ouviu falar na vacina contra herpes zoster? Ela pode prevenir uma doença dolorosa e cheinha de complicações e sim, existem grupos que precisam ficar de olho desde cedo. O Dr. Victor de Almeida explica quem deve tomar e por que essa proteção é tão importante. Vamos falar hoje um assunto um pouquinho diferente de assunto infantil. Eu vou falar do que vem acontecendo ultimamente em relação ao herpes zoster, que é uma doença que obviamente só dá em adultos, raramente dá em criança, obviamente. Mas eu vou falar isso por várias razões. A primeira é que houve um aumento absurdo no número de casos. Olha, eu tenho 41 anos de formado. 41 anos eu nunca vi tanto caso de herpes zoster. Herpes zoster é aquela doença que ela dá, chamam de cobreiro. Então pode dar em vários locais do corpo, onde você segue um nervo, é uma faixa cheia de bolhas, normalmente no tórax, pode dar no rosto, pode dar na perna, em qualquer lugar. O único problema dessa doença é que dá uma dor, é dita a pior dor que existe do ser humano. Quer dizer, tem várias piores dores, entendeu? Parto, etc. Mas essa é uma das campeãs. E como houve um aumento absurdo do número de casos, eu tenho algumas coisas para falar. Primeiro, se você tiver uma lesão parecida com essa, por favor, vá o mais rápido possível para o seu médico, para ele diagnosticar e, obviamente, fazer o tratamento o mais rápido possível. E outra é a vacina, a Shingrix, que é uma vacina
que nós já temos aproximadamente há 4 anos aqui no Brasil, e é uma vacina extremamente eficaz para prevenir isso. Nos Estados Unidos, é uma vacina que é dada em todas as pessoas acima de 50 anos, é indicado acima de 50 anos, e a todas as pessoas a partir de 18 anos que apresentaram o herpes zoster. Lembrar bem que é bem diferente do herpes simples, apesar é a mesma família de vírus, só que é diferente, é o vírus da catapora. Quer dizer, uma criança tem a catapora, tá? Você não consegue acabar com o vírus da catapora, tá? Que é a varicela zoster, ele fica lá nos teus nervos e se você tiver uma queda de resistência, o vírus aparece. Outro detalhe importante é se você tem um herpes zoster, lembrar de procurar o seu médico para ver por que você teve aquilo, qual foi a causa da queda imunológica que você teve. Então houve uma coincidência depois da pandemia, etc. A gente tem uma série de detalhes aí que eu não vou entrar nesse assunto, mas o fato é que aumentou muito o número de casos. Então, previna-se, e se você sabe de alguém que teve herpes zoster, ou alguém da família, lembre-se que existe uma vacina hoje em dia. Neurodicas de hoje, chegamos no momento, o povo fala e o doutor responde. Olha lá, a Cláudia Barcelos, mãe de uma criança autista, traz uma dúvida que muita gente tem por aí. E é com ele, médico neurologista, Dr. Ilan Rodrigues, que esclarece tudo para você de uma forma clara e simples. E se você também tem dúvidas sobre o autismo, não pode perder essa resposta. Eu tenho um filho autista e muitos lugares que você vai, as pessoas encaram como o autista tem cura, seu filho está curado, porque às vezes eu vou pegar uma receita médica para comprar o remédio dele e meu filho está curado. É difícil essa questão. O autismo, ele tem tratamento. Pelo que eu sei, uma vez autista, sempre autista. Agora, o tratamento, sim, faz uma diferença muito grande, mas as medicações, ela é para sempre. Então, doutor, autismo de fato tem cura? Responde aí. Oi, dona Cláudia, tudo bem com a senhora? Então, vamos lá, adorei sua pergunta, vai ser bem legal essa resposta, presta atenção. Autismo, infelizmente, não tem cura, tá? Nenhum transtorno dentro do espectro autista ainda até hoje foi descoberta uma cura para eles, tá? Então, essa informação de que o seu filho está curado, não é possível que seu filho esteja curado, a menos que o que ele tinha não fosse autismo. Às vezes deram um diagnóstico incorreto para o seu filho, ele tinha outra coisa, algum outro transtorno, alguma outra condição que seja curável, e aí ele pode estar curado dessa outra condição. Agora, se o diagnóstico está certo e o seu filho de fato tem autismo, não é possível ele estar curado, porque infelizmente, como eu disse, autismo não tem cura, tá? Autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, ele afeta o comportamento e as percepções das crianças e dos adultos, né? Essas crianças com autismo crescem e se tornam adultos com autismo, afeta a percepção dessas pessoas e o comportamento delas frente aos estímulos que elas recebem no mundo. E não tem cura, porque isso infelizmente faz parte do cérebro da pessoa e acompanha essa pessoa até o final da vida. O que existe é que o autismo ele é dividido, categorizado em níveis de severidade. A gente tem aí o nível 1, nível 2 e nível 3, que são um nível leve, moderado e severo, respectivamente. E um paciente que está sendo corretamente tratado, está recebendo as terapias multidisciplinares, ele pode, por exemplo, sair de um nível 3 para o nível 2 ou de um nível 2 para o nível 1. Da mesma forma, um autista nível 1, nível 2, que não recebe tratamento adequado, pode ter o seu nível de severidade progredido até o nível 2 ou nível 3. Então pode ser que o seu filho fosse um autista de nível um pouco mais avançado e graças ao tratamento que ele recebeu, agora ele é um autista de nível mais leve. Mas curado, infelizmente, não tem como dizer que ele esteja. E vamos cuidar da nossa visão com quem é especialista. É na Ótica Fabrilen que você encontra qualidade, tecnologia e confiança em cada detalhe. Com laboratório próprio, eles entregam lentes de alta precisão, conforto incomparável, armações a partir de R$ 99,00 e óculos de sol por apenas R$ 150,00. É sua chance de renovar o visual sem, pesar no bolso. E se você usar lente multifocais, experimente as lentes Noblen. São personalizadas com tecnologia digital por R$ 590,00. Mais nitidez, adaptação rápida e visão
perfeita em todas as distâncias. Ótica Fabrilen, mais que uma ótica, uma fábrica de bem-estar visual. Olha, gente, gostaram do que eu escolhi hoje? Eu amei. São 4 lojas em Araraquara. Uma no Shopping Jaraguá, outra na Avenida 7 de Setembro, número 556. Tem 2 ali na Rua 9 de Julho, 1081 no centro e 1931 ao lado do Estradão. Em Américo, a loja fica na Avenida Joaquim Afonso da Costa, 296, no centro da cidade. Estamos aqui, muito bem, obrigada, felizes com esse óculos lindo, maravilhoso. A gente vai para um brevíssimo intervalo, a gente já volta com mais Cássio Ropelato. Vamos aprofundar este tema que está tão vigente hoje nas redes sociais e na nossa vida, que são os bebês reborn. Que fenômeno é este? A gente já volta. Porta Joia Lingerie. Quando você vai fazer uma compra, você precisa procurar a loja especializada naquele produto que você procura. Em lingerie, a Porta Joia é inovadora. Primeira loja de lingerie de Araraquara, uma loja mega conceituada de 36 anos, sempre antenada, trazendo para você as melhores marcas, os melhores modelos, produtos maravilhosos, sempre à frente da moda, antenados com a qualidade, com bom gosto e com bons preços. Corra para cá. Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Ei, tá difícil de enxergar, né? Aqui nas Óticas Fabrilen você cuida da sua visão com o melhor preço da região. Armações a partir de 10 de R$ 9,90. Óculos de sol por 10 de R$ 15,90. Está precisando trocar o seu multifocal? Nós temos o melhor preço da região. Lentes com fabricação própria, com qualidade e tecnologia que vão fazer a diferença. Com certeza o seu estilo está aqui na Fabrilen. Visite umas de nossas lojas. Foi um grande sucesso o lançamento do Residencial Pianópolis, transformando o conceito dos condomínios fechados de alto padrão na melhor localização de Araraquara. Pianópolis tem fácil acesso, ruas largas, segurança, um condomínio fechado que combina lazer, muito verde e segurança para toda a sua família. Quadras e estrutura pensada nos detalhes. E as condições especiais continuam, com 15% de entrada e saldo em até 60 vezes direto com a loteadora, com apenas 3% de juros ao ano, mais IPCA. Imperdível. Garanta seu lugar no condomínio fechado mais exclusivo de alto padrão da cidade de Araraquara. Agende sua visita e surpreenda-se. Fale com um dos corretores da Borsari Imóveis ou acesse borsarimóveis.com.br. E a gente volta aqui para o Conexão Saúde. O programa de hoje é sobre os bebês reborn. A gente conversa com ele, psicólogo clínico Cássio Ropelato, e a gente continua querendo entender que tipo de sentimento é este que resulta neste fenômeno, Cássio. Ao meu ver, Pri, é uma questão que está intimamente ligada à nossa frustração, à nossa carência, a forma como nós estamos lidando. Eu percebo que nós somos essencialmente carentes. E por sermos carentes e não encontrando esse referencial em si mesmo, o que você faz é buscar no outro, nos likes, nas
na tua projeção, na forma como as pessoas te recebem. E então, nisso, o personagem também faz relações simbólicas. E nesse sentido, muitas mães, muitas mulheres, muitos homens também, quando adquirem um bebê, ainda que seja um bebê realístico, perfeito, mas você está projetando um tipo de sentimento, senão você não se referia o meu filho, eu sou tua mãe. E quando você projeta esse sentimento para um boneco, isso revela claramente o nível da tua carência, a forma como você lida com a carência, a forma como você lida com a distância do outro, o significado da vida, da tua existência. Então, nessa forma simbólica e fantasiosa, nós vamos criando relações. A minha pergunta é quando você acordar e quando você olhar e definitivamente, se em algum momento você se der conta que teu bebê não é teu filho, que o teu pet não é teu filho, que o relacionamento que você tem virtual não é real, ele é virtual. O que vai acontecer com essas pessoas? Qual vai ser a repercussão quando se é que isso vai acontecer? No momento eles perceberem que eles estão vivendo algo virtual. Porque eu ainda tenho uma questão muito forte dentro de mim que me diz assim, dentro de nós há uma força para a vida que é descomunal, que talvez nós mesmos desconhecemos. Mas eu acredito que em algum momento você vai sentir a ausência daquilo que é a única forma de você exercitar, de você experimentar o amor, que é de você com outro ser humano. E é tão interessante e curioso, para não falar assustador muitas vezes, porque a gente acaba de alguma forma julgando este fenômeno. A gente vê na internet que as pessoas estão dando à luz aos bebês. Sim. A mãe fala, não, eu não posso, porque esse bebê eu dei à luz, metaforicamente, obviamente, mas existem hoje até os partos dos bebês reborn. E isso é algo que muitas vezes, para quem não entende, e acaba sendo alvo de críticas, e muitas vezes o contrário acontece. As pessoas também se sensibilizam e começam a curtir, acontecem reels, acontecem fotos com músicas lindas na internet daquele nascimento. E você emociona pessoas que estão vendo o nascimento de um bebê de plástico, de silicone. E a gente olha e fala, gente, não é possível. O meu questionamento é, o que vai acontecer no momento em que a sociedade começar a perceber toda essa fantasia? O que vai acontecer quando nós olharmos no espelho e perceber que nós nos desfiguramos diante de tantas cirurgias, a tentativa de manter a juventude eterna? O que vai acontecer quando você perceber que as nossas relações elas estão fundamentadas naquilo que você pode me oferecer? Eu estou me relacionando com você pela forma como você preenche as minhas expectativas e não por ser você quem você é. Veja bem, quando você disse, eu vou festejar o nascimento do filho da minha amiga, que é um bebê de silicone. De certa forma, eu estou entrando dentro dessa fantasia. Em que momento a gente vai acordar e entender que isso, por mais bonito que seja, por mais emocionante que seja, é uma fantasia? E como lidar quando você tem uma amiga que tem este perfil, que participa do fenômeno, que tem um bebê de plástico e o trata como filho? Difícil, não é? É muito complicado, porque algumas pessoas estão, de certa forma,
tão fragilizadas emocionalmente que quando você diz, por exemplo, não, isso não é teu filho, isso não é um relacionamento. Quando você passa horas e horas na inteligência artificial se relacionando ou entrando em contato com pessoas via mundo virtual, que isso não é real, é como se você tirasse o tapete delas e elas não dão conta. Então, eu diria para você que tem uma coisa antes, algo que vem antes, o quanto nós estamos nos trabalhando no nível do autoconhecimento, o quanto nós estamos buscando esse autoconhecimento. A questão para mim clara é que nós ouvimos falar lá na realidade metaverso, no momento em que você pode ser tudo, no momento em que você pode se fantasiar do que você quiser, você pode se identificar com o que você quiser, você pode se relacionar da maneira que te é mais prazerosa, só que isso no mundo real não é real. No mundo real isso não é saudável. E a gente teve uma participação a semana passada aqui no nosso programa de uma médica pediatra especialista nessa questão de crianças e adolescentes com redes sociais, e ela deixou bem claro a questão relacionada ao desenvolvimento do vínculo que os pais devem ter com seus filhos, e obviamente todos nós devemos ter vínculos saudáveis com pessoas reais de carne e osso, importante isso, que corre sangue pelas veias. E como está difícil, Cássio, desenvolver vínculos, porque se a gente não desenvolve com os filhos, a gente perde para os vínculos das redes sociais. Sim, eu acho que isso é um pouco está relacionado com o que eu acabei de falar. A questão é que você tem para mim uma função. Então eu sou teu amigo porque você tem uma função na minha vida. Eu atribuo a você uma função, seja ela qual for. Você é uma pessoa conhecida, então eu quero ser teu amigo. Você é uma pessoa que é moderna, então eu quero ser seu amigo. Você compartilha dos mesmos pensamentos e ideias que eu tenho, então eu quero ser seu amigo. Então você tem uma função. E quando essa relação é baseada numa função, ela nunca é uma relação. Não é um vínculo afetivo verdadeiro, na Nunca realidade. é. Então, quando você falou agora há pouco dos vínculos dos pais, é muito preocupante, porque a maternidade e a paternidade estão sendo terceirizados. E por mais incrível ou mais aterrorizador que possa ser isso, muitas vezes a paternidade e a maternidade é mediada por um tablet, um celular e uma televisão. Muitas vezes eu ouço, meu filho fica muito nervoso, eu ligo a televisão, eu dou o celular, eu dou um tablet. Muitas vezes você vê crianças indo passear com seus pais no banco de trás, no tablet ou no visorzinho, assistindo alguma coisa. Ou seja, ela está alheia a tudo que está acontecendo à sua volta. Isso é extremamente preocupante. No entanto, Priscila, esse é um fenômeno muito atual. Acredito que a psicologia, a própria ciência está estudando, mas é preciso que a gente comece a compreender uma coisa muito importante, um aspecto muito importante. Isso é grave, é sério. A gente vai ter nos próximos 5 anos muitos problemas relacionados à depressão, ansiedade, de um nível muito mais profundo e levando a quadros depressivos bastante complicados. Tenho visto muitas internações nesse momento com quadros de depressão e o suicídio. Existe uma banalização da vida. A partir do momento que eu considero um boneco o meu filho, existe uma banalização do que significa a vida. E isso é algo que nós temos que começar a questionar. Nós precisamos conversar. O que significa ser mãe? O que significa ser pai? O que significa ser família? Porque a partir do momento em que nós perdemos essa conexão com esse núcleo familiar, então nós estamos perdendo toda a estrutura. É como construir uma casa na areia, por mais bela, por mais que seja um palácio, ela não tem alicerce e ela vai quebrar. Eu gostaria de agradecer demais sua participação, Cássio. É uma alegria sempre tê-lo aqui com a gente no Conexão Saúde, tanto da TV quanto da rádio. Você só engrandece o nosso programa. Muitíssimo obrigada. E lembrando aqui no Conexão Saúde, o Cássio está conosco toda semana com o quadro Despertar.
Muito obrigada, Cássio. É muito bom estar aqui. E agora eu gostaria de saber quem aí não gostaria de ter um médico sempre por perto. Com a telemedicina H-Saúde, isso é possível. Atendimento por vídeo com total segurança, privacidade, no conforto da sua casa ou onde você estiver. É rápido, é fácil. Pelo aplicativo H-Saúde você fala com o médico a qualquer hora do dia ou da noite. Ou você também pode se dirigir a uma das cabines de telemedicina presentes no Hospital Carlos Fernando Malzone e também na unidade H-Saúde de Itápolis, com a telemedicina H-Saúde. Você recebe orientações médicas, receitas e até encaminhamentos para especialistas. Tudo sem custos extras, nem coparticipação. Para mais informações, acesse hsaude.net.br/telemedicina, Telemedicina H-Saúde. Seu médico muito mais pertinho de você a qualquer hora, em qualquer lugar. H-Saúde cuida muito bem, cuida muito mais. Olha que coisa boa, estou impressionada com a H-Saúde. E vamos falar agora sobre posicionamento dos dentes nas nossas arcadas. Você sabia que alguns hábitos ou abordagens podem afetar essa harmonia? É com ela, a doutora Márcia Gandini, especialista em ortodontia, que explica o que evitar para garantir um sorriso saudável desde a infância. Informações essenciais. Olá! E na continuidade desse desenvolver das dentaduras, né? Da Decido, agora da dentadura mista. E lembrando que essa panorâmica, ela fica bastante importante, ela é de suma importância nessa fase da criança, onde ela está ali por volta dos seus 8, 9 anos. Então é um bom momento para estarmos observando esse raio-x. Nós já falamos sobre as perdas, né? E agora a gente vai falar sobre os hábitos, né? Os hábitos persistentes que ainda se desenvolveram lá nos primórdios ali da dentadura decídua, e a gente já sabe o que causa ali, mas se ele não for trabalhado, se ele não for retirado, a gente vai ter coisas aparecendo dessa maneira aqui na dentadura mista. Então eu vejo 2 dentes aqui bastante fora da oclusão, os meus dentes aqui embaixo bastante aberto, então eu vou causar e vou ter essa mordida aberta também persistindo aí nessa dentadura mista. A outra situação seria a sucção de polegar, causando também essa mordida aberta, e aqui eu também tenho uma dentadura mista no seu estágio inicial, e a gente sabe que esse polegar, ele traz uma série de deformidades, e a gente vai trabalhar individualmente cada aspecto dessa anomalia que causam, né? Essas anomalias causadas por fatores externos, e aqui eu tenho a mordida aberta da mesma maneira causada por essa sucção do polegar. A outra situação gostaria de mostrar para vocês a normalidade dentro dos 2 dentinhos permanentes que vieram, dos 2 dentinhos permanentes. Isso aqui é uma situação de normalidade. E aqui um pouquinho mais avançado, a causa dessa mordida aberta anterior, a gente pode pensar que foi uma chupeta, que foi um dedo, que foi uma respiração bucal não tratada, enfim, várias situações, mas que é um momento que precisa ser avaliado, não pode deixar uma mordida aberta nessa situação. Então, aqui eu coloquei para vocês verem a normalidade e aqui o que está de errado, essa abertura dos maxilares. Outra situação, e ainda causando mordida aberta, lembrando que isso é uma situação de normalidade, é a hipertrofia de amígdalas, trazendo e posicionando essa língua mais anterior. Quando eu trago essa língua mais anterior, a língua é um músculo bastante forte, bastante potente, ele vai trazer aspectos totalmente díspares e vai trazer um problema bastante sério nas arcadas. Então, eu teria que estar aqui colocando uma multidisciplinaridade dentro da minha especialidade, trazendo um otorrino junto comigo, poderia trazer além disso, um especialista de fala, que é o fonoaudiólogo, e poderia pensar
quando trabalhar com hábitos que estejam causando isso nessa fase também, tirar o hábito e trabalhando com psicólogos. Então a gente tem uma abordagem multidisciplinar quando isso começa a afetar e vem vindo, e aí eu já estou com quase adolescente nas mãos e isso ainda persistindo. Eu sou a doutora Márcia Gandini, especialista em ortodontia e ortopedia funcional dos maxilares. Estou aqui para ajudar e auxiliar em qualquer dessas situações que você se deparar com. Fique à vontade. Gandini Ortodontia, 16 99741 1685. Como cuidar da sua respiração, principalmente quando o frio chega? É com ela a fisioterapeuta cardiopulmonar Marina Gomes, a mãe do Murilinho e da equipe lá da Ar Clinic. Explica pra gente como a baixa temperatura pode afetar o sistema respiratório e o que fazer para prevenir as bronquiolites, as infecções. Dica certa, você e seu filho podem se proteger melhor neste frio? Fique ligado! Olá, eu sou a Marina, fisioterapeuta, trabalho com reabilitação cardiopulmonar e hoje eu quero trazer para vocês algumas informações em relação à prevenção de doenças respiratórias agora com a queda da temperatura. Então, uma delas é manter o ambiente arejado todos os dias. Abre as janelas de casa, nem que for por 30 minutos, deixa o ar circular. Manter-se sempre hidratado, tomar bastante água, líquidos. As vacinas, ter as vacinas em dia, vacina de pneumonia, vacina da Covid, vacina para influenza, sempre ter todas as vacinas em dia é muito importante para a prevenção de doenças respiratórias, tanto no inverno quanto durante todo o ano. A alimentação é muito importante, ingerir bastante frutas, legumes, principalmente com maior concentração de vitamina C e zinco. Também é muito importante manter o ambiente umidificado, o ar seco, ele resseca as vias aéreas, isso pode também facilitar as doenças respiratórias, porém é importante manter o aparelho sempre muito bem higienizado, para evitar o acúmulo de fungos e bactérias. Também é importante dormir muito bem, quando a gente dorme muito bem, a gente consegue ter uma melhor imunidade. Para mais dicas, continue com a gente aqui no Conexão Saúde. Movimentar o corpo, movimentar a alma, com o professor Milton Neto, professor de dança do Clube Araraquarense, é pra já. Você sabia que a dança pode transformar a sua vida de muitas maneiras? O nosso querido professor Milton vem contar como que o movimento não só melhora a saúde, mas também promove a autoestima e a conexão com o nosso corpo. Olá galera, aqui é o professor Milton Neto do Clube Araraquarense e hoje eu trago para vocês dicas do que fazer antes das atividades. Uma boa noite de sono, alimentação leve, sem muitos alimentos gordurosos, uma boa hidratação antes e durante as atividades. E eu trago para vocês também algumas atividades do clube, em que elas é a nossa aula de free dance, onde a gente dança, se diverte, trabalha a coordenação motora, faz a socialização. E eu tenho uma dica para vocês. Vem pro clube! Está aí pensando em algum tipo de implante dentário? Dr. Bruno Segnini, cirurgião dentista, expert neste assunto, explica as principais diferenças entre carga imediata e carga tardia nos implantes. Hoje ele vai te mostrar como que a tecnologia e o planejamento preciso transformam a experiência deste procedimento. Oi Priscila, tudo bem? Caros telespectadores, Dr. Bruno Segnini, sempre falando com vocês com muito carinho e amor a respeito dos implantes dentários. Hoje eu quero explicar sobre dúvidas muito frequentes que aqui no nosso consultório chegam após avaliações, pacientes que estão em busca de implantes dentários. Carga imediata e carga tardia. Afinal, o que é isso? Bom, antes de mais nada, é muito importante salientar que os dois caminhos vão chegar no mesmo lugar, dentes fixos e parafusados. Carga tardia, como o próprio nome se diz, primeiro instala-se os implantes,
Aguarda-se um período de 3 a 6 meses, a depender do tipo de implante, técnica, região, para que esses implantes cicatrizem, para então depois começar a confecção dos dentes fixos. Carga imediata, como o próprio nome já diz, é quando em poucos dias após a cirurgia a gente instala os dentes fixos e parafusados. Em casos unitários de um único dente, na grande maioria das vezes o paciente já levanta da cadeira com o dente. Quando a gente fala de carga imediata unitária. Quando a gente fala de um caso total, como a prótese protocolo, em 3 a 5 dias no máximo os nossos pacientes já recebem 12 dentes fixos. É importante aqui salientar que ambas as técnicas têm sua indicação. Aqui na nossa clínica a gente não trabalha com linha de produção, sim com a individualidade de cada caso. Então, se você tem dúvida a respeito desse tema, venha conhecer o nosso trabalho, eu quero muito poder te mostrar o melhor tratamento para você. Priscila, um grande abraço, fiquem com Deus. E a gente vai direto lá para o ISE, para o Instituto de Saúde Especializado, conversar com ela, Thaís Zanin, que é psicóloga, neuropsicóloga infantil, que sempre traz muitas informações relevantes para este universo que a gente sempre busca acertar. Qual a importância das crianças saberem das suas emoções? Propicia a elas um autoconhecimento. E aí fica muito mais fácil de elas se autorregularem. Quando elas sentem que elas estão saindo do controle delas, que não é a emoção adequada, o normal dela do dia a dia, ela consegue regular, fazer com que volte aquela emoção agradável de novo. Então, por isso que a terapia é muito importante, porque ela facilita esse autoconhecimento da criança, ela aprende sobre as suas emoções e cria estratégias para que essa regulação aconteça de forma mais rápida, mais positiva. A gente vai para um brevíssimo intervalo, mas a gente volta porque tem um bloco de espiritualidade aqui no Conexão Saúde e também tem aquela dica certeira do Dr. Drauzio Varela. Fique aí que a gente já vem. Chega em Araraquara a tecnologia que muda as regras do jogo em procedimentos estéticos minimamente invasivos. Tecnologia BodyTite. Apoiado por mais de 20 estudos publicados, a plataforma BodyTite é uma tecnologia médica aprovada pela FDA e Anvisa, com controle duplo de temperatura para tratamentos minimamente invasivos de remodelação do corpo e da face, com resultados cirúrgicos e sem cicatrizes. Essa tecnologia trabalha emitindo uma radiofrequência bipolar de forma rápida e uniforme, distribuindo calor diretamente na derme e na matriz subcutânea, sem barreira epidérmica. Seus aplicadores com a tecnologia Refall oferecem uma remodelação facial e corporal minimamente invasiva, segura e eficaz, oferecendo aos pacientes melhoras estéticas significativas. Agende uma consulta e faça sua avaliação na Clínica Mariottini. Foi um grande sucesso o lançamento do Residencial Pianópolis, transformando o conceito dos condomínios fechados de alto padrão na melhor localização de Araraquara. Pianópolis tem fácil acesso, ruas largas, segurança, um condomínio fechado que combina lazer, muito verde e segurança para toda a sua família. Quadras e estrutura pensada nos detalhes. E as condições especiais continuam, com 15% de entrada e saldo em até 60 vezes direto com a loteadora, com apenas 3% de juros ao ano, mais IPCA. Imperdível. Garanta seu lugar num condomínio fechado mais exclusivo de alto padrão da cidade de Araraquara. Agende sua visita e surpreenda-se. Fale com um dos corretores da Borsari Imóveis ou acesse borsarimóveis.com.br. Ei, tá difícil de enxergar, né? Aqui nas Óticas Fabrilém você cuida da sua visão com o melhor preço da região. Armações a partir de 10 de R$ 9,90. Óculos de sol por 10 de R$ 15,90. Está precisando trocar o seu multifocal? Nós temos o melhor preço da região. Lentes com fabricação própria, com qualidade e tecnologia que vão fazer a diferença. Com certeza o seu estilo está aqui na Fabrilém. Visite umas de nossas lojas.
E a gente volta aqui para o nosso programa, para o nosso Conexão Saúde, e vamos para o nosso bloco em parceria com o NUPS, que é um núcleo de pesquisas em espiritualidade e saúde, comandado pelo médico psiquiatra e professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, o Dr. Alexander Moreira Almeida. O tema de hoje é impactante. Como a espiritualidade pode melhorar a saúde da mulher? Olha lá, os estudos mostram que as mulheres se beneficiam mais de práticas espirituais e o Dr. Alexander explica por que isso acontece e como que pode impactar também o bem-estar físico e emocional. É um assunto inspirador, essencial para quem busca mais saúde, para quem busca mais equilíbrio. Confira! Ciência, Saúde e Espiritualidade. NUPS, Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Tivemos a honra de sermos convidados para escrever um editorial para uma revista importante de saúde da mulher, a Women Health, sobre o impacto da espiritualidade na saúde da mulher. Esse artigo, esse editorial acabou de ser publicado, é de livre acesso online, e o que nós destacamos alguns pontos importantes, né? Além de revisar, né, o que tem de impacto, de importância como um todo da espiritualidade sobre a saúde das pessoas, algumas características específicas das mulheres. Primeiro, vários estudos apontam que as mulheres relatam mais experiências espirituais do que os homens. Isso é bastante consistente. Há uma certa dúvida se elas realmente têm mais essas experiências, ou os homens às vezes não percebem, não valorizam, não identificam essas experiências como algo espiritual. Isso é algo que tem que ser melhor estudado. Um outro dado também relevante, às vezes no mesmo nível de envolvimento espiritual, até de frequência a um grupo religioso, a mulher muitas vezes tem maior impacto positivo, protetor do que o homem. Não se sabe muito bem ao certo por causa disso, porque que às vezes o envolvimento espiritual tem um impacto mais protetor sobre a mulher, sobre a mortalidade, sobre a saúde, etc. Uma das hipóteses talvez seja que a mulher teria maior envolvimento, né, com as atividades, com as questões, e isso possa ser um impacto importante. Considerando, então, que a mulher tende muitas vezes a ter maior religiosidade e espiritualidade do que os homens, de que isso tem um impacto significativo, é essencial para uma adequada avaliação clínica das mulheres, dos homens também, mas especialmente das mulheres, dada a relevância para grande parte das mulheres, uma abordagem realmente biopsico-sócio-espiritual. É essencial para uma avaliação global da saúde da mulher avaliar também a sua espiritualidade. Então fica aí a dica para quem quiser ver esse editorial, que vai estar o link aqui na descrição do vídeo. E vamos para o querido bloco com ele, né, de muita informação, com o Dr. Drauzio Varella. Você sabia que uma simples coceirinha ali pode esconder uma doença crônica, que é a dermatite atópica? É uma inflamação intensa da pele que vai muito além do incômodo físico, afeta a saúde mental. Neste vídeo, Drauzio explica os sintomas, os impactos e como é possível controlar a doença com o tratamento adequado. Confira. Dermatite atópica é uma doença crônica e tem implicações hereditárias. Ela causa inflamação da pele e provoca sintomas, deixa a pele seca, com coceira constante e até ferida às vezes, porque a pessoa fica se coçando. Isso acontece principalmente nas dobras da pele, né? A coceira provoca um problema sério nas pessoas, né? Porque você está o tempo inteiro se coçando na frente dos outros, isso causa um pouco de repulsa nas pessoas que estão perto, né? E ela também interfere com o sono à noite, né? Não dá para dormir com coceira no corpo. As lesões provocadas vão afetando a autoestima das pessoas. A doença é pior na pele negra. Na pele negra, a lesão, elas têm tendência a formar uma lesão cicatricial, que fica mais pigmentada, fica uma mancha mais escura. Isso a gente chama de hiperpigmentação pós-inflamatória. O SUS oferece a maioria dos tratamentos. Primeiro, hidratação da pele. O uso de emolientes para manter a pele hidratada ajuda a fortalecer a barreira cutânea. Corticosteroides tópicos. Aplicação de cremes ou pomadas para reduzir a inflamação e aliviar os sintomas. E ainda, muitas vezes, precisa tomar anti-histamínicos por via oral. Os medicamentos
para controlar a coceira associada à dermatite atópica são muito importantes. Há casos em que nós temos que usar os chamados imunomoduladores tópicos, que são drogas que atuam diretamente na resposta imunológica da pele. A gente agradece todo este timaço de profissionais de saúde do Conexão Saúde. Estamos sempre tão e muito felizes por aqui estarmos. Agradecemos toda a nossa equipe e a você, nosso telespectador, que está conosco, tanto na TV Cultura Paulista, toda quarta-feira, 7 horas da noite, toda quinta, à 1h30 da tarde, tanto quanto na TV Mundo Maior. Estamos juntos agora, toda segunda-feira, 5 horas da tarde e em mais horários aí da programação. Um grande beijo, vamos juntos sempre buscar saúde, ciência e espiritualidade. Até a semana que vem, se Deus quiser. Conexão Saúde. Apoio Cultural H Saúde. Cuida bem, cuida mais. Clínica Dr. Bruno Segnini. Implantes dentários. Professor Dr. Michel Nasser. Cirurgião vascular. Experiência e competência. Óticas Fabrilém. A fábrica da sua lente. Mercatudo. Casas André Luiz. Mercalivros. Um mundo de ideias e conhecimento.